Olá pessoal, esse vídeo aqui é para os meus alunos do curso ADS, Análise e Desenvolvimento do Sistema, disciplina Qualidade de Software. Nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito de teste de software, que é um dos tópicos mais importantes da nossa disciplina. Bom, a fonte que eu uso de conteúdo é o livro base da nossa disciplina, Qualidade de Software, de André Kosianski e Michel dos Santos, mas também acrescento alguns artigos, revistas e também algo da minha própria experiência profissional nas aulas, tá bem? Vamos para a apresentação. Bom, teste de software é o tópico deste vídeo. O próprio nome já diz o que é teste de software, né? Você testar um software, mas a coisa não é tão simples assim. Existem várias questões a serem consideradas, ponderadas, quanto teste deve ser feito, é, que tipo de teste fazer, quando fazer os testes, durante o desenvolvimento, no momento da entrega. Então existem vários pontos a serem considerados. Então neste vídeo aqui eu vou apresentar alguns conceitos básicos relacionados a teste de software e também vou apresentar os principais testes, os principais tipos de testes que existem. E no final eu vou apresentar um artigo que dá um formato básico para documentação de teste de software manual, tá bem? Bom, começando então com alguns conceitos relacionados a teste. O primeiro que eu coloco é a diferença entre validar um software e verificar um software. Tá? Verificar uma frase que você poderia explicar bem é você saber se você está construindo certo o produto que foi especificado, tá? E validar é saber se você está construindo o produto certo para o cliente, tá? É um joguinho de palavras aí, mas o que quer dizer basicamente é o seguinte: a verificação, você simplesmente avalia o software comparando com os requisitos que foram levantados, que podem estar certo ou não, ou então podem ter sido alterados. O requisito ele é mutável algumas vezes, né? Questões como legislação muda, regras de negócio podem mudar no meio do desenvolvimento do software. Então, às vezes, você lá no final ou no momento do desenvolvimento, você verifica o seu software, vê que ele atende aos requisitos, mas pode ser que ele já não atenda ou nunca tenha atendido, né, o usuário final. Então, a verificação ela simplesmente compara se o produto que você está fazendo ele está certo, conforme a especificação. Já a validação tem a noção de valor, então você vê se aquilo realmente está agregando valor ao usuário final. Então você vê se você está construindo o produto certo para o cliente. Então você vai envolver necessariamente o cliente nesse teste. E você vai ver se o produto está atendendo às suas necessidades. Okay? Esse é o primeiro conceito a respeito do teste que devemos ter em mente. Uma outra questão importante a ser levada em consideração é qual a importância do teste para a gente e qual é a gravidade de uma falha. Tá? Porque uma visão mais ingênua pode supor que o melhor a ser feito em testes de software é testar ele exaustivamente até encontrar todas as falhas existentes e só entregar para o usuário final quando todos os erros já tiverem sido resolvidos e ele estiver perfeito. Isso é uma ilusão, tá? Isso nunca é possível. Ou então, pior, é muito caro, tá? Então, na hora de preparar os seus testes, planejar e executar os seus testes, você deve levar em consideração qual é o nível de confiança que o seu sistema deve ter e qual é a gravidade dos erros. Por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui para exemplificar duas situações distintas. Imagine que você tem um documento de texto, um software que faz isso e um software que controla um avião. Tá? Então, um erro nesses dois softwares tem um peso muito diferente. Né? Vamos supor que a cada 1000 documentos de texto, um deles falha. Você pode ficar chateado se você perder um documento ali importante, mas você não vai morrer. Tá? Agora, se a cada 1000 voos o avião cair, bom, isso é muito grave. Então veja que é a mesma quantidade de erros, mas para um software não é algo tão grave, para outro é uma catástrofe. Tá? Então, na hora de planejar os seus testes, você deve levar em consideração o quanto você deve testar. Isso depende da natureza de cada software, de cada situação. Tá?
Bom, saindo um pouco de tragédia, e já para exemplificar para vocês, num contexto aí pouco até mais divertido, temos os jogos. Os jogos são muitas vezes comum a gente encontrar erros neles, tá? Alguns erros são até engraçados, tá? Eu tenho um vídeo aqui, uma coletânea de erros que eu acho bizarros, de jogos que são famosos, que são muito bem vendidos, muito bem avaliados, tá? Vou mostrar aqui só para vocês verem alguns vídeos para vocês terem uma noção. Veja aí que em um jogo de futebol, o jogador entra dentro do chão, Cristiano Ronaldo, se não me engano. Fica bizarro, né? Mas isso não impede que a pessoa se divirta jogando. Temos aí o jogo GTA, que é um jogo super famoso. Tem vários erros do jogo GTA que a gente consegue encontrar no YouTube, se vocês pesquisarem. Mais jogo de futebol, deve ser o FIFA, né? Tá escrito ali atrás. Mas no PES não é diferente também. No Pro Evolution Soccer, jogo de luta. O personagem passou. Esse eu acho engraçado, colocar a música do Super-Homem. O jogador voa como se fosse o Super-Homem. Mais um jogo de luta. O cara pinga como se fosse uma bolinha e volta. Mais um do jogo GTA. O carro explode, voa. O cara andando de bicicleta de um jeito estranho. Veja, são só jogos bons, hein? GTA, FIFA. Esse é mais um jogo de esporte, o jogador voa, como se a pessoa colocou até um barulho de boliche ali. Aí é um jogador de basquete. Bom. Bom, voltando aqui então. Gente, faz sentido esses jogos tão bons, tão bem vendidos, né? Terem tantos erros? Faz. Porque se for ficar segurando, só. Voltei, gente. Bom, a questão é, aqui, se você for ficar segurando muito um software, testando ele para resolver todos os problemas, você pode ter dois prejuízos, na verdade. Primeiro, você pode gastar muito com teste, porque teste custa dinheiro, você tem que envolver pessoas, tempo, né? Então, custa caro. Mas ainda um outro problema é que você pode perder espaço no mercado, porque o concorrente pode lançar um software com antecedência. Então, especialmente em caso de jogo, vamos supor um jogo de futebol. O FIFA fica lá testando todos os problemas antes de lançar a versão do ano. Aí um Pro Evolution Soccer lança antes o jogo do ano e ganha a fatia do mercado daquela outra empresa. Então muitas vezes faz sentido lançar o produto mesmo com alguns erros por uma questão estratégica de negócio. Tá? Bom, primeiro então eu demonstrei através de exemplos essa questão de quantos testes devemos fazer, tá? E a resposta disso nem sempre é fácil, depende muito da situação. E aqui tem um gráfico que tem no nosso livro que eu quero mostrar para vocês, que é um gráfico de custo, os custos envolvidos com o teste. E aqui ele coloca dois custos inversamente proporcionais. O custo em realizar o teste e o custo em não realizar o teste. O primeiro, o custo em realizar o teste, começa em zero, que significa não fazer teste nenhum. Então, se você não testar, você não vai gastar nada com teste. Agora, quanto mais você testar, mais gasto você vai ter. Gasto com pessoal que você vai ter que contratar para teste, treinamento, ferramentas de software que você tem que comprar, hardware que você tem que ter à disposição para testar. Então, quanto mais teste, mais caro fica. E, em contrapartida, se a gente não fizer teste nenhum, eu vou ter gasto zero com teste. No entanto, eu vou ter gasto com os erros do software que vão acontecer quando ele estiver funcionando. Então eu posso ter prejuízo, posso levar processo, pode ter algum erro que vai prejudicar a minha empresa, né?
ou a empresa do meu cliente. Então, quanto mais erros ocorrerem, maior vai ser o meu gasto com os erros. E quanto mais teste eu fizer, menos erros vão ocorrer e menos gastos eu vou ter em decorrência desses erros, tá? E o ideal aqui, então, é encontrar este ponto aqui, ó, que é um ponto de mínimo. Esta função aqui, ó, ela é a soma dessas duas. Então, eu somo aqui zero do custo de teste mais um valor alto aqui com o prejuízo dos meus erros, dá um valor alto. E isso vai diminuindo, diminuindo, que é a soma desses dois, até um ponto ótimo, que é o ponto que eu gasto menos, tá? E depois ele volta a subir porque eu estou gastando muito, então, com testes. Então, encontrar isso aqui é o ideal, ou seja, até onde eu devo testar para minimizar os meus gastos, seja com o próprio teste ou seja com os efeitos dos erros não encontrados nos testes, tá? Mas isso aqui depende, de novo, depende muito da situação. Se for o meu software lá para controlar o avião, vale a pena eu gastar um pouco mais porque eu tenho vidas em jogo. Agora, se for um joguinho, um GTA, um jogo de futebol, vale a pena eu entregar, às vezes até antes, porque talvez o meu prejuízo em demorar para lançar o produto vai ser muito maior porque eu vou perder uma fatia do mercado. Então, a princípio, devemos tentar encontrar esse ponto mínimo, mas isso aí varia de uma situação para outra. Bom, um outro gráfico aqui interessante diz respeito ao custo de teste, sim, que se mantém. Quanto mais testes eu faço, mais eu gasto, e tem de certa forma até uma linearidade, embora não seja uma linha totalmente reta, tá? Mas isso aqui é só uma demonstração, né? Uma representação, não é um gráfico verdadeiro, né? Com dados reais, por assim dizer. Mas o interessante é essa curva aqui, ó. Essa função aqui demonstra que no início dos testes encontramos muitos erros, tá? Mas à medida que avançamos, quanto mais testes fazemos, fica cada vez mais difícil encontrar erros. Então, muitas vezes, insistir em manter os testes até encontrar todos os erros vai ser um esforço para encontrar um número muito pequeno de erros. Então, talvez possamos encontrar um ponto aqui onde já não estamos encontrando tantos erros assim, e talvez já esteja no momento de pensar em lançar um produto, tá? Bom, uma outra questão aqui é a cobertura dos casos de teste. Uma visão um pouco mais ingênua pode supor que o ideal é que façamos os testes de todas as possibilidades do sistema, testar tudo possível, tá? Isso é completamente inviável. Para demonstrar isso, o próprio livro traz este exemplo aqui. Suponha que o seu programa tem uma função, somente uma função, calcular algo. E essa função tenha como parâmetro um único valor C, que é um char. Um char de 1 byte. Esta única função aqui, para ser testada em todas as possíveis instâncias, seria necessário 256 testes para garantir que esse sistema está funcionando, tá? Isso é completamente inviável. Isso para uma única função. Por que 256 testes possíveis? Como eu disse que a minha função calcular algo, ela recebe 1 byte, e 1 byte representa 8 bits. Então, vamos supor que eu tenho este possível valor de entrada para minha função. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, isso aqui é 1 byte. Outro teste desse sistema seria testar com este valor aqui. Passar esse valor como parâmetro da função e ver se a função funciona, tá? Um outro teste seria com este valor. E assim por diante. E se eu for continuar aqui, eu vou chegar a 256 possíveis valores que eu posso passar como parâmetro da minha função, tá? Isso na análise combinatória é só uma multiplicação. Vamos supor que em vez de 8 eu tivesse só 2, tá? Eu tivesse só 2 possíveis números. Então, quais seriam as possibilidades? Então, seria 0, 0, seria 0, 1, seria 1, 0 e 1, 1. Ou seja, se eu tiver só 2 bits, eu tenho 4 possíveis valores. Então, na análise de combinatória, né,
eu faço o seguinte: quantos valores possíveis eu tenho no primeiro número? São 2, ou 0 ou 1. E no segundo, são 2 também, ou 0 ou 1. Tá? Aí 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, nesse caso aqui, que são 8, então é 2 vezes 2 vezes 2 até chegar em 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, é 2 elevado a 8, que se eu for fazer aqui na calculadora esse cálculo, ele dá 256 possibilidades. Então é isso que está querendo dizer aqui no slide, tá? Então, se o meu sistema tivesse uma única função que recebe como parâmetro um único parâmetro de 1 byte, ou seja, 8 bits, eu teria que criar 256 testes para esse sistema. Tá? Agora imagine que em vez de um único parâmetro de 1 byte, eu tivesse um outro inteiro de 32 bits. Esse inteiro de 32 bits seria uma análise combinatória, então, de 2 elevado a 32. Né? Que dá 4 bilhões, 294 milhões, 967.296 testes que eu teria que criar para testar uma função que tivesse um inteiro de 32 bits. Mas no caso aqui tem um inteiro de 32 bits, aí vezes 256, que é o meu char de 1 byte. Daria esse o número gigantesco de testes que eu teria que fazer para garantir que esse sistema está funcionando perfeitamente. E imagina num jogo como GTA, né? Então, um cálculo que o livro fez, considerando o hardware que ele tinha lá à disposição, é que se levasse 1 milissegundo para cada teste, ele terminaria em 12 dias para testar essa única função aqui. Né? Então, a cobertura do teste, não conseguiremos ter uma cobertura completa de todos os possíveis situações para testar o nosso sistema. Isso implica, então, que precisamos ter amostragens. Então, precisamos dar exemplos de possíveis dados para testar as nossas funções. Mas aí deveremos tomar cuidado em quais possíveis dados vamos colocar, quais amostras vamos colocar para testar o software. E aí entramos então em outro problema. Dependendo da amostra que selecionarmos para testar o nosso software, ele pode não encontrar certos erros. Então um exemplo que é dado aqui é de duas condições no meu código-fonte. Vamos supor que eu tinha lá um requisito em que cairia nesse if aqui se o parâmetro A fosse igual ao parâmetro B. E sem querer eu coloquei maior igual, não coloquei igual. E vamos supor que eu vou testar então essa função. E eu não vou colocar a cobertura completa, porque demoraria muito, você precisaria de muitos casos, então eu vou selecionar só uma amostra. Na minha amostra eu vou ter A é igual a 1 e B é igual a 2. E eu vou testar esse programa agora. Tá? Então vamos supor aqui que eu coloco A1, B2. Eles são iguais? Não. Ok. Agora no programa errado. A, que é 1, é maior ou igual a B? Também não. Então, nessa amostra aqui que eu selecionei para testar o meu software, tanto no software certo quanto no software com erro, resultou em não nesse if aqui. Então as duas condições foram iguais para a minha amostra. Então o ideal aqui é que eu tivesse outras amostras para conseguir pegar esse erro aqui. Só com essa amostra aqui eu não teria conseguido pegar esse erro e seria então um falso negativo. Então, na hora de planejar nossos testes, devemos levar essas questões em consideração. Relembrando, né, a questão de validação e verificação, não basta verificar se o software atende aos requisitos, mas ele deve dar valor para o usuário, ele deve atender aos requisitos reais do usuário. Tá? Devemos ponderar quantos testes precisamos fazer. Tá? Não pode ser nenhum teste, mas também não pode testar infinitamente. Né? E devemos tomar cuidado com a cobertura de testes. Não vamos conseguir testar o sistema em todas as possíveis combinações de valores, isso é fato, mas devemos escolher com cautela quais valores vamos usar nos nossos testes para não cair em situação como essa de não encontrar o erro. Bem, vamos entrar agora
nos tipos mais comuns de testes. Eu vou pegar cada um desses tipos aí agora e vou explicar o que eles representam. Tá? Começando então com testes funcionais, que é acho que um dos testes mais comuns que todo mundo acaba fazendo no seu software. Que o próprio nome diz respeito a você testar as funcionalidades e saber se elas estão funcionando. Tá? Então, você tem uma funcionalidade de, ao clicar num botão, cadastrar um cliente. Então, você vai lá e testa se aquela função está funcionando. Tá? Basicamente isso. Agora, o teste não funcional é aquele que não está necessariamente atrelado a uma função específica do sistema, não é um requisito funcional. Tá? Então, o que pode não estar necessariamente ligado a funções do sistema? Velocidade, quantidade de transação que ele executa ao mesmo tempo, tá? Então são requisitos que não estão ligados às funcionalidades, geralmente estão ligados ao desempenho do sistema. Esses são os requisitos não funcionais. Né? Temos testes unitários. O teste unitário, você testa uma unidade, uma pequena parte, a menor parte testável do sistema. Então, por exemplo, vou testar uma função, vou testar um método de uma classe. Tá? Então, basicamente, você dá entradas para uma função, avalia as saídas dela e vê se a saída foi válida ou se está inválida, de acordo com o que você esperava daquela função. Então, você testa pequenas partinhas do seu sistema, pequenas unidades. O teste de regressão, tá? Esse daqui, a ideia dele é que você tem um sistema que vai crescendo de versão em versão, tá? E você verifica se na próxima versão do sistema ele não regrediu, ele não piorou em relação à versão anterior. E aqui eu trago como exemplo, e eu vou colocar um vídeo para vocês verem, de algo que eu considero um teste de regressão não bem sucedido. A história aqui do Ariana 501 é um foguete não tripulado, graças a Deus, né? Ninguém morreu, mas uma nova versão, uma atualização no software que controlava o foguete fez com que ele explodisse no ar. Eu vou colocar o vídeo antes para vocês verem a catástrofe e depois eu explico o que foi o erro que aconteceu. Bom, não vou colocar o vídeo todo, eu vou pular algumas partes, vou direto aqui para o lançamento. Veja então que o foguete Ariana 501 está sendo lançado. De repente ele vai fazer uma curva. Percebam que ele vai fazer uma curva abrupta. Fez a curva e explodiu. Ninguém morreu. Olha a cara das pessoas que estavam envolvidas no lançamento. Alguém perdeu o emprego. Aí começa a cair fogo do céu. O pessoal na praia tudo assistindo. Interessante é que uma análise psicológica dos stakeholders, das pessoas envolvidas. Você viu a cara das pessoas que estavam comprometidas com a situação e as pessoas que estavam aqui só assistindo, que estão dando risada, vendo a graça na situação. E causou um caos aqui. Polícia controlando o trânsito. Super gentil, veja só. O pessoal está bem calmo e bem tranquilo. Bom, vou mostrar aqui agora o laudo da perícia técnica. O pessoal especializado foi lá, avaliou a situação e montou um laudo e eu vou colocar aqui de trás para frente os acontecimentos. Então, a primeira questão que eu coloco aqui é que constatou-se que o foguete se desintegrou após 39 segundos do lançamento. Ele foi lançado, 39 segundos, explodiu. Motivo, teve uma variação da trajetória de 20 graus. Ele estava num caminho, aí ele, por algum motivo, virou 20 graus e não aguentou e explodiu. Tá? O ângulo exagerado, ele foi enviado pelo computador. Então tinha um computador lá na base que estava enviando os dados para a trajetória do foguete. Ele estava andando e de repente o computador enviou um dado para ele virar, ele virou e explodiu. Tá? Mas nesses dados que estavam sendo enviados da base para o foguete, tinha um código de erro. Então deu um erro lá. Pã, e gerou um código de erro. E esse código de erro foi para lá. Tá? E foi interpretado, em vez de ser interpretado como um código de erro, foi interpretado como uma trajetória. Então o código de erro foi interpretado pelo foguete como uma trajetória e virou e explodiu. Tá? Esse código de erro foi causado por um overflow. Tá? Então tinha uma variável lá,
o programa tentou colocar um valor naquela variável que estourou a capacidade da variável, deu um overflow, esse overflow gerou um código de erro, esse código de erro foi enviado para o foguete, e o foguete interpretou isso aí como uma trajetória, virou e explodiu. Tá? E esse overflow dessa variável é de uma função que nem mais estava sendo usada naquela versão do software. Ela era usada numa versão anterior do software. Então, na versão anterior do software tinha uma variável que recebia um valor. Ela deixou de ser usada, mas continuou no código. Então, uma função que nem era usada na versão atual, que estava na versão anterior, quando subiu de versão, não percebeu essa questão, e isso gerou de certa forma, o programa regrediu, gerou um ponto de falha, e esse ponto de falha ocasionou na explosão do foguete. Tudo por causa do overflow de uma variável. Né? Bom, então tudo isso que eu passei aqui foi para mostrar para vocês a importância de fazer testes nos sistemas e como coisas triviais podem ocasionar grandes catástrofes. Tá? Isso foi então o teste de regressão. Um outro tipo de teste é o teste caixa preta. Tá? O teste caixa preta faz aí alusão à caixa preta do avião, que você não consegue abrir ela, não consegue violá-la. E é mais ou menos essa a ideia aqui também. Você tem funções que você não consegue abrir ela, não consegue ver ela de dentro. Então você faz um teste como se fosse uma caixa preta, você não consegue entrar dentro dela. Então você não consegue abrir a função e ver o código-fonte, ver como é que ela funciona. A única coisa que você sabe é a interface. Você sabe que ela tem uma entrada, você chama ela, você passa um inteiro X, por exemplo, e recebe como saída um inteiro. Né? Então, na hora de testar isso aí, você simplesmente atribui o valor para a função, executa ela, vê o resultado e vê se está de acordo ou não com aquilo que era esperado. Isso é um teste caixa preta. E, ao contrário, o teste caixa branca, você consegue ver dentro do código-fonte, tá? da função. Então, vamos supor que você tem aqui uma função de divisão. Você sabe que lá dentro você vê que é feita uma divisão. Então você consegue planejar o seu teste para tentar pegar algum erro. Por exemplo, eu vou passar aqui o y0 e vou ver se ele não vai dar erro aqui na divisão por zero. Então você consegue ter maior controle dos seus testes, tá? Das suas amostras. Ou então você consegue até entrar no código-fonte, fazer pequenas alterações e ver como é que ele funcionaria. Tá? Então o teste caixa branca é isso. Você tem uma visão interna da função que você está testando. Bom, o teste de estresse, é interessante ver nas provas os alunos colocando que o teste de estresse é para ver se o sistema estressa o usuário, e não tem nada a ver com isso, tá? O teste de estresse é para você estressar o sistema, tá? Então a ideia aqui é você colocar 10 usuários, 20 usuários, 100 usuários acessando ao mesmo tempo um sistema, e vai ficar inviável fazer isso de forma real, né? Então talvez você faça isso através de softwares. Então você usa ferramentas de software, de teste automático de software, para simular várias pessoas acessando o sistema ao mesmo tempo e ver como é que ele se comporta. Então a palavra-chave aqui é, por fim, escalabilidade. Você vê se o seu sistema consegue escalar, se ele consegue suportar a carga à medida que aumenta a demanda do uso dele. Tá? Isso é o teste de estresse, estressar o sistema. Tá? O teste de integração, aqui a ideia é que você está desenvolvendo o sistema em partes, você tem várias funções, vários métodos, enfim, várias classes, e que elas conversam entre si. Então você já fez testes unitários, já viu que cada partinha está funcionando, basta agora saber se as partes conseguem conversar entre si. Então, testar a comunicação entre as partes do sistema, para ver se ele consegue se integrar certinho. E aqui é colocado duas estratégias possíveis. Então vamos supor que você começou a desenvolver primeiro as funções independentes, as funções menores. E depois você vai implementar o sistema que conecta todas essas partes. Você não precisa esperar estar tudo pronto, tudo conectado, para testar essa comunicação, para testar essa futura integração entre as partes. Você já pode testar a integração dessas partes que você está desenvolvendo antes mesmo de ter o sistema que as integra. Então você simula esse sistema aqui, que é através de um chamado de driver. Então você cria um driver que simula a chamada das funções. E aí você consegue testar se essas funções estão conseguindo conversar com essa simulação aqui de forma adequada. E o contrário também é possível. Vamos supor que você começou a estratégia do topo. Então você começou a desenvolver a parte do topo do sistema, supondo que haverão
partes lá embaixo, pequenos serviços que atendem ao topo. Então você consegue testar a integração desse topo com as partes que ainda não existem, simulando também. Então esses aqui seriam os stubs. Então você cria aqui simulações das partinhas que você ainda vai fazer e testa se o seu todo está comunicando adequadamente com essas partinhas que ainda existirão. Tá? Então essas aqui são estratégias de fazer teste de integração das partes antes de ter todas as partes prontas. E o teste de aceitação. O teste de aceitação, como o próprio nome diz, é para saber se o sistema está aceitável. Tá? Ou, enfim, para saber se ele atende aos requisitos estabelecidos. E geralmente a gente faz então o teste de aceitação mais lá para o final da entrega do sistema como um todo, ou a entrega de uma primeira versão do sistema. Mas tem aqui alguns nomezinhos, alguns conceitos. O teste alfa, por exemplo, é um teste que você faz ainda dentro do ambiente de desenvolvimento, entre os programadores, os testers, e você simula o usuário. Você ainda não está envolvendo o usuário aqui, não está instalando lá no ambiente do usuário para testar. Tá? Esse é o teste alfa, que é o primeiro teste, depois de pronto. Precisa entregar o sistema. E o teste beta, você já testou ali entre a sua equipe e agora você vai envolver o usuário. Você pode, inclusive, ir lá na empresa do usuário, por exemplo, que você vai o seu cliente, instalar o sistema lá e testar já com o cliente, tá? Isso aqui é o teste beta. Então, antes de lançar o sistema, você testa localmente o teste alfa, depois, na hora de entregar, você testa com o cliente mesmo, e depois você entrega. Nem todo mundo usa essas nomenclaturas, mas é uma questão teórica aqui, tá? Às vezes as pessoas fazem teste alfa e teste beta e não acabam chamando assim. E um outro teste de aceitação interessante é o teste paralelo. Eu, particularmente, já fiz um teste paralelo numa universidade onde iríamos trocar o sistema de contabilidade. Como é que foi? Aqui para explicar isso aqui, eu vou explicar através desse exemplo. Íamos então trocar o sistema de contabilidade de uma universidade, que era em COBOL, iríamos trocar em Java, mas manteríamos o mesmo banco de dados. Então fizemos o sistema acessando o mesmo banco de dados. E na hora de implantar o sistema, fizemos um teste em paralelo. O que quer dizer isso? Mantivemos o sistema funcionando como era antigamente, aquele que seria substituído em COBOL antigo, mantivemos ele, mas colocamos o outro sistema em paralelo funcionando juntos, os dois gravando no mesmo banco de dados. E em certos momentos do dia, o usuário ia lá e fazia parte do serviço dele real no sistema novo e via como é que ficava. Então os dois sistemas acabaram funcionando de forma paralela. E pequenos erros ainda foram encontrados no sistema novo, foram corrigidos, e depois que estava tudo ok, aí desligou o sistema antigo. Então é um sistema paralelo, você testa ele em paralelo com outro sistema. Então são possíveis testes antes de lançar o produto. Outro conceito então são os testes automáticos, testes automatizados, que envolve alguma ferramenta, JUnit, JMeter, várias ferramentas aí para testar software. Então consiste em você preparar uma ferramenta que simula uma pessoa testando software. Isso daí é muito usado, por exemplo, em teste de estresse. Mas também pode ser usado em teste de interface, em outras situações também. Uma coisa que é apontada no próprio livro é essa pirâmide de testes aqui, que diz que quanto antes conseguirmos encontrar os defeitos, menos custo teremos. Então, recomenda-se bastante teste automatizado, inclusive, em unidades. Então, nas pequenas partezinhas do sistema, conforme forem sendo desenvolvidas, já crie na ferramenta de teste automático testes unitários que vão sendo executados. E também testes de regressão, toda nova versão, executa os testes unitários também. Então, tem uma abundância de testes unitários para pegar os problemas logo no início. Alguns testes também nos serviços, nas integrações entre as partes também, mas deixar o mínimo de testes na última etapa, na hora de criar a interface com o usuário e testar com o usuário final. Porque erros lá na ponta tendem a ser muito mais custosos. Talvez envolva lá corrigir vários serviços e várias unidades e várias partes do sistema. Então, exagerar em testes unitários costuma ser uma boa estratégia. E agora, para finalizar, eu vou falar a respeito de planos de testes e casos de testes. Tem aqui 2 slides só, um falando o que é um plano de teste e outro o que é um caso de teste. E eu vou usar como exemplo aqui um artigo que eu vou passar para vocês.
Então, o plano de teste, basicamente, é você planejar de uma forma mais macro, cronograma, quais são as pessoas que vão trabalhar no teste, quem que vai elaborar os testes, quem que vai executar os testes, quem que vai corrigir as falhas. Então, você monta um planejamento do seu teste e coloca isso num documento, que eu vou passar aqui um template básico para vocês. Isso é o plano do teste. Aí dentro do seu planejamento, dentro do seu cronograma, você vai ter cada testezinho a ser feito. Isso são os casos de teste. Então, cada caso de teste, a ideia dele é que você tenha uma descrição de um roteiro, passo a passo aqui, de um procedimento que a pessoa que vai testar deverá seguir. Então, por exemplo, eu descrevo, vou testar a funcionalidade de cadastrar um cliente. Então, você deve entrar na tela, clicar no botão cadastrar cliente, preencher os campos, clicar em salvar, aí o resultado esperado, aparecer a mensagem cliente salvo com sucesso e o dado constar lá no banco de dados na tabela X com as informações que o usuário digitou. Então isso aqui seria uma descrição de um caso de teste. Então cada caso de teste planejado vai ter o seu registro em algum documento. Isso daí poderá ser então executado por uma outra pessoa. Bom, então para finalizar, eu sugiro a vocês a leitura deste artigo aqui, de Mariana Zanuzio Blanco. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem lá o link para o documento PDF e ela fornece alguns templates para você cadastrar o seu plano de teste e também os seus casos de teste. Vamos dar uma olhadinha rápida neste artigo. Bom, esse artigo aqui, basicamente, ele fornece alguns templates que você pode usar, pode transformar isso em um documento texto ou uma planilha para documentar os seus testes. Então, por exemplo, este template aqui, você cadastraria o seu plano de teste. Então, você colocaria as informações gerais do seu teste, por exemplo, o nome do projeto, o nome das pessoas envolvidas e suas responsabilidades, o nome das funções que são testadas no sistema, equipamento necessário, como servidor, por exemplo, softwares envolvidos, o cronograma, enfim, informações gerais do teste. Esse template aqui, então, é o template dos casos de teste. Então, cada teste a ser realizado no sistema vai ter uma linha aqui nessa planilha. Por exemplo, o caso de teste 1. Ele se refere ao módulo alterar usuário, ele tem uma descrição básica aqui desse teste e, principalmente, ele tem um roteiro, um passo a passo. Por exemplo, passo 1. A pessoa que vai testar vai ter que executar. Clica no botão, passo 2, e preenche a informação e assim por diante. Então a pessoa que vai testar vai executar esse roteiro aqui e vai avaliar o resultado e comparar com o resultado esperado. Se o resultado obtido for igual ao esperado, ele coloca lá executado com sucesso. Por exemplo, o usuário 2, que parece ser quem está desenvolvendo, ele testou no dia 15/2 e achou que estava ok. Ele colocou aqui executado com sucesso. Já o usuário 1, então pode ter mais de um usuário executando esse caso de teste, no dia 25/2 ele testou e registrou aqui, ó, mostra um erro ao alterar o usuário. Então, toda vez que aparece um erro num caso de teste, isso gera, conforme esse padrão aqui nesse artigo, gera um índice lá, um item lá no relatório de incidentes. Então, houve um incidente aqui nessa função, nesse caso de teste 1, que ele mostra um erro ao alterar o usuário. O testador colocou esse erro aqui. E aqui está o nome de quem corrigiu. Então, lá no dia 1/3, o usuário 2 foi lá e corrigiu então esse erro e colocou pronto para testar novamente. Aí isso aqui volta para ser testado novamente pelo testador ou por outra pessoa, tá bem? Então, esses dois templates aqui eles funcionam junto. A descrição do caso de teste, o seu resultado já aqui, e em caso de incidentes, ele cria um registro aqui no relatório de incidentes. E por fim, a autora propõe aqui um relatório final. Então tem lá algumas informações de quando que iniciou o teste, quando que terminou o teste e algumas estatísticas aqui, quantos testes foram executados, quantos erros ocorreram, enfim, um relatório final aqui, tá? Então fica aqui como sugestão essa leitura de artigo e cada empresa pode seguir um padrão, né? Mas isso aqui é um formato básico de como documentar os testes que serão feitos e também como documentar o resultado dos testes, incluindo eventualmente alguns erros encontrados. Bom, já termino aqui então a aula a respeito de testes de software.
Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Um abraço a todos.